Bom, para ministrar o tema Assimetria de Gênero e Raça e seus reflexos nas relações sociais, causas e possibilidades de enfrentamento, convidamos a doutoranda em Política Social e coordenadora de Políticas de Promoção e de Proteção à Igualdade Racial, da Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e Igualdade Racial, da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, Marjorie Nogueira Chaves. Pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Então, a gente agora vai... Acredito que vocês tiveram aí várias discussões, né, durante as atividades do dia. De fato, eu esperava mais homens presentes nessa atividade. Mas eu acho que é comum, né, a gente tem percebido isso em vários outros ambientes, o quanto que os homens ainda precisam se aproximar de certas discussões que dizem respeito a eles mesmos, né? Quando a gente fala de algumas questões hoje, em termos de violência, em termos de diferença salarial, em termos de desigualdade de participação no mercado de trabalho, a gente está falando algo que não diz respeito só às mulheres, né? A gente está falando de algo que diz respeito à sociedade como um todo. Eu não pude acompanhar as discussões mais cedo, então eu não sei com quais categorias exatamente vocês trabalharam, pode ser que eu repita alguma coisa, mas a ideia é a gente começar a pensar por que masculinidades hoje é uma questão tão relevante. A minha formação, embora seja da história, eu me formei numa linha específica de estudos feministas e de gênero. E é interessante como sempre, como o gênero, né, foi uma categoria a priori domesticada, agora não, ela se tornou revolucionária, porque a gente não pode falar em todos os espaços, mas naquele tempo a gente dizia que ela era domesticada justamente pelo fato de que parecia que quando a gente falava gênero, a categoria gênero, era tudo que era relacionado às mulheres, e nós, homens. E a gente sabe que homens e mulheres são constituídos no gênero, né? E o quanto que isso é importante, esse reconhecimento, para a gente entender justamente por que as relações sociais entre homens e mulheres são hierarquizadas, né? Quais são os fundamentos para essa hierarquização? Eu suponho que o fato da gente viver numa sociedade patriarcal, isso já é o início de uma problemática, né? Como que nós, enquanto sociedade ocidental, da América Latina, podemos pensar e repensar essas masculinidades a partir de uma perspectiva progressista, né? Quando eu falo progressista, a partir de algumas teorias que são importantes. Eu, por exemplo, não sou uma estudiosa de masculinidades. Eu sou de uma formação que, na verdade, a gente tinha um pouco de receio de trabalhar masculinidades, até porque os estudos sobre mulheres ainda são muito relegados a algo menos importante, a algo menos relevante, menos científico. Então, agora eu me atentei para essa questão pelo fato, principalmente, de trabalhar com a categoria raça, né? Então, eu sou uma estudiosa de relações raciais e eu vi o tanto que existe aí uma diferença nessa configuração de masculinidade entre homens negros e brancos no Brasil. E eu queria falar a partir disso, porque, embora eu traga aqui algumas discussões que são a partir de alguns padrões de comportamento, elas não necessariamente correspondem a toda uma realidade do que os homens são, né? Dos homens brasileiros, principalmente. Então, a ideia é começar com essa discussão, quando aparecer a apresentação, porque eu vou iniciar mostrando uma imagem para vocês, para a gente poder... foi eu não, né, gente? Porque foi a última pessoa a mexer no computador. Eu só tirei meu pendrive. Então, a ideia é justamente trabalhar algumas questões, mas assim, sem tentar generalizar isso para todos os homens, ou um comportamento igual para todos os homens. De fato, a gente vai observar o quanto que principalmente as representações sociais que a gente cria em torno dos corpos, né? Porque, embora tenhamos um corpo biológico, esse corpo ele é repleto de significados. Então, essa que é a nossa maior problemática, porque quando a gente pensa na sociedade, quando a gente pensa na participação de homens e mulheres, não existe nada errado em sermos diferentes, né? Em termos aí uma diversidade de existência humana. O problema é quando essas diferenças e esses marcadores
que são no corpo, eles se transformam em uma relação hierarquizada. Então, essa que é a questão, essa que é a nossa maior problemática, e é a partir disso que eu gostaria de começar a falar. Vamos só esperar um pouquinho, então, para ver se o pessoal resolve. Gente, essa é a capa da revista Vogue. Ela é uma capa, se eu não me engano, de 2019 ainda, ou final de 2018, eu não tenho certeza. E aí eu queria que vocês reparassem bem, a priori é só uma capa, né, com a Gisele Bündchen e LeBron James, né, que é um grande jogador de basquete afro-americano. E, bom, a priori é só uma capa. Mas aí quando a gente passa, e essa que foi a maior crítica, a gente vai ver uma referência muito curiosa, porque ela remete muito, lembra muito a capa da primeira versão do filme King Kong, de 1933. E, bom, suscitou várias discussões essa capa, porque, na verdade, ela é algo que a gente que lida com a temática racial vem discutindo muito. Porque a gente fala muito de representações, né? Eu já falei em vários espaços sobre como a representação das mulheres negras ela é constituída numa sociedade colonizada como a nossa, mas os dos homens também. Às vezes parece que a gente esquece um pouco disso. Então, eu trago essa imagem só para reiterar que, de fato, existem representações que são específicas dos homens negros, considerando, né, todo o processo histórico de colonização, exploração escravista nas Américas, e o quanto que isso acaba por também se constituir em uma forma de masculinidade. Então, é interessante a gente perceber, ali a gente vê uma referência, né, muito brutalizada, animalizada, do qual homens negros eles são colocados em termos de representação. E isso, de fato, vai ter impactos, trazendo para o Brasil, ou mesmo no contexto norte-americano, em como que os homens são vistos, inclusive pelo Estado, pelas instituições públicas e privadas, da forma como que os homens negros eles são vistos em determinados espaços. Porque não é à toa que os homens negros são grande parte da população carcerária no Brasil, por exemplo. E não só porque a população negra é a maioria, não, porque quando a gente vai ver em números, isso é discrepante. Quando a gente pega, por exemplo, o contexto dos Estados Unidos, que tem uma população negra, por incrível que pareça, né, tem gente que acha que não é verdade, mas lá eles só são 14% da população. E são grande parte da população carcerária. Então, tem uma questão racial aí que é posta e que a gente precisa discutir. No Brasil, isso também não é diferente. Não vou adentrar muito nessa questão, mas é só para dizer que não existe uma forma de constituição da masculinidade. Existem várias formas, várias masculinidades. Então, essa é só a chamada de atenção, não vou aprofundar muito. Pode passar. Aqui eu trago algumas afirmações sobre essas masculinidades que são forjadas por raça. Mas esse não vai ser o tema principal de hoje, né? Porque não era exatamente essa a proposta, mas é só porque eu não podia deixar de falar desse lugar, né? As masculinidades elas não são forjadas de maneiras iguais. As interseções de raça, classe e outros marcadores sociais sinalizam diferentes constituição do ser homem em diferentes sociedades. Né? Eu trabalho muito com o conceito de interseccionalidade, que eu também não vou aprofundar aqui, mas se vocês tiverem oportunidade de pesquisar sobre esse termo, é um termo que está sendo muito discutido ultimamente, principalmente no campo das ciências sociais, e ele é uma categoria pensada por mulheres negras, né? E que chega no Brasil, ele tem uma receptividade muito grande, embora pesquisadoras negras já trabalhassem com a ideia de interseccionalidade sem utilizar o nome. E o que é interseccionalidade? Interseccionalidade é a gente entender que não só, no caso de masculinidades, não é só uma questão de gênero, mas como outros marcadores que são atravessados nesses diferentes corpos, eles também constroem uma ideia de masculinidade. Eles constroem um tipo de comportamento e de percepção desse homem, né? Então, a perspectiva da interseccionalidade, ela nos lembra que os efeitos políticos em torno dos diferentes grupos raciais e de gênero são produtos a posteriori, ou seja, decorrem de articulações entre sexismo e racismo e não pré-existente a eles. Ou seja, quando a gente pensa nas sociedades contemporâneas o que é ser homem e o que é ser mulher, eles são atravessados por esses marcadores, antes de qualquer coisa. Ou seja, antes de sermos homens ou mulher, a gente já tem uma série de significados que já são dados para essa sociedade, assim que a gente chega, assim que a gente nasce.
Bom, para Bell Hooks, mais do que qualquer outro grupo de homens em nossa sociedade, os homens negros são muitas vezes concebidos como sujeitos desprovidos de habilidades intelectuais. Então, é muito tranquilo, me parece, numa sociedade como a nossa, a gente não discutir, por exemplo, onde estão os homens negros, em que eles estão trabalhando, eles se formam em quê? E, às vezes, a gente pensa, né, principalmente nós que temos uma perspectiva feminista, de mundo, de política, ou mesmo de estudo, a gente precisa considerar essa percepção de como que os homens são colocados de forma diferente na sociedade. Eu costumo dizer que, numa sociedade patriarcal racista, o lugar dos homens negros não é o mesmo lugar do homem branco. E isso não quer dizer que a gente também não tenha que apontar problemas. Hoje, por exemplo, quando a gente pega os números, né, de homicídios e feminicídios de mulheres negras, a gente precisa considerar que não são só homens brancos que estão matando mulheres negras. Então, essa é uma questão que eu também tenho levado para os grupos de feminismo negro, para a gente possa discutir e trazer os homens negros para essa discussão também. E sem considerar outras formas de masculinidades também, quando a gente fala de orientação sexual, de identidade de gênero, né, constituição de um homem trans, constituição de um homem gay. Então, isso vai muito além de alguns padrões que a gente vai trazer aqui hoje. Então, é só para sinalizar isso. Pode passar. Aí, para a gente já começar mesmo no tema, eu trouxe algumas... Eu gosto muito de trabalhar com essas manchetes, né? Que a gente tem aquele primeiro impacto para depois tentar entender o porquê. Esse é recente, a maioria deles eu trouxe, que são ainda manchetes de 2019. Bom, desigualdade entre homens e mulheres no trabalho, quase não caiu em 27 anos. Pode passar. Mulheres negras ganham menos da metade do salário de homens brancos no Brasil. Pode passar. Aumenta o trabalho doméstico de homens, mas desigualdade segue. Então, é a partir dessas matrizes que a gente vai falar agora, tá? O que tem a ver com o trabalho. Primeiro, o que é essa assimetria de gênero? Quando a gente pensa na sociedade, né, patriarcal, como a nossa, a gente pensa no mundo binário, que não é tão simples assim. Mas é a forma como a gente vê, como a gente aprende, como a gente vê na escola, como a gente vê na família, como a gente vê na igreja, que o mundo, que a sociedade, ela é dividida em homens e mulheres. E não é tão simples assim. A gente também não vai entrar nesses meandros da crença, mas é só para a gente entender que é assim que a sociedade se organiza. E como que isso acaba sendo bastante massificado, porque exclui outras possibilidades de existência. E, historicamente, então, mulheres, elas são ligadas ao feminino e à natureza, ou seja, ao âmbito do privado. E isso fez com que as mulheres deixassem e deixem de ocupar determinados espaços por conta de uma ideia, por conta de uma construção. Da mesma forma, os homens também são construídos. A diferença é como que os homens estão sendo constituídos na sociedade, né? Então, o masculino está mais ligado ao político, ao domínio do público. Então, por isso que a gente, quando vai, por exemplo, olhar os livros de história, né? Principalmente que esse é o meu campo, a gente tem sempre aquela ideia, mas onde estavam as mulheres? Em casa, cuidando dos filhos, enquanto os homens estavam na guerra? Será que, de fato, as mulheres não estavam lá ou elas não foram escritas? Então, essa é a minha percepção. As mulheres não foram escritas. As mulheres não puderam escrever a sua história. Então, não significa que elas não estiveram lá. Significa que as próprias ciências elas se constituem com esse binarismo que hierarquiza as existências. Pode pular. Aí aqui, eu não sei, acho que está um pouquinho pequeno, né? Mas eu vou tentar traduzir para vocês. Aqui é a forma como o trabalho das mulheres é organizado. E o que isso tem a ver com os homens. Então, eu vou mostrar como o trabalho das mulheres está organizado para a gente entender onde é que os homens estão. Aqui eu fiz esse quadrinho. A proposta aqui é um iceberg, né? Isso vocês estão conseguindo ver daí, né? Acho que vocês não conseguem ver o nome. Aqui está a ponta do iceberg, esse que a gente vê, esse que está para fora. Então, quando a gente fala em trabalho, a gente percebe muito a questão do trabalho produtivo, que é esse trabalho que a gente faz, é o trabalho para o mercado. Então, aqui tem a classe trabalhadora, tem os autônomos e autônomas, pequenas e médias empresas, tem o Estado, tem o mercado financeiro e tem as grandes empresas. É o que a gente vê como trabalho. A ideia que a gente tem de organização de trabalho é essa. E aqui, abaixo, né,
decimar aquilo que a gente não vê, mas que existe, e não é pouco, não. Às vezes é muito mais, às vezes é muito maior em termos de demanda. Está o organizar, está o trabalho doméstico e de cuidados. Eu vou fazer essa diferença para vocês, tá? Organizar o cuidado das crianças, o cuidado dos adultos. Disponibilidade sexual, gente, também é trabalho. Cuidado de doentes, disponibilidade afetiva, reprodução, cozinhar, limpar e educar. E aí é importante a gente fazer essa diferenciação. A gente sempre fala de trabalho doméstico, mas modernamente a gente tem pensado duas questões que estão muito ligadas, fazem parte, né, de um mesmo contínuo, mas que é importante a gente diferenciar. O trabalho doméstico é aquele mais trabalho de organização, é o lavar, é o passar, é o cozinhar, botar o lixo para fora. São aquelas condições necessárias para que a gente possa ter um mínimo de bem-estar. O trabalho de cuidados, ele é um trabalho afetivo, porque ele tem a ver com a minha relação com o outro. É o cuidado das crianças, é o cuidado dos doentes, é o cuidado dos idosos. E o quanto que as mulheres são oneradas por conta disso. Porque até então, aquela Constituição binária que a gente viu, diz que a mulher, né, as mulheres são ligadas ao âmbito do privado, e ela sendo ligada ao âmbito do privado, ela tem toda a responsabilidade por esse trabalho. São as mulheres que parem, são as mulheres que amamentam. Então, tem que ficar a sobrecarga dela do trabalho doméstico. Esse trabalho que é invisível, que a gente só vê a ponta do iceberg. Então, a gente vai falar muito sobre isso, porque hoje eu tenho entendido que esse é um dos maiores ardis dos feminismos, das lutas por política pública para mulheres. É o fato da gente discutir trabalho doméstico, a gente até discute direito, né? Lembre-se da PEC das domésticas, por exemplo, né, que é o trabalho pago. Mas a gente não conseguiu ainda avançar na discussão desse trabalho doméstico de cuidados que as mulheres fazem de graça. Infelizmente, não. E todas as vezes que a gente tenta avançar nessa discussão, a gente esbarra num grande problema, porque são só as mulheres que estão discutindo isso. E como é que as mulheres têm resolvido isso? Se eu saio para trabalhar, estou dando um exemplo, eu não sou essa pessoa, mas se eu saio para trabalhar, alguém vai cuidar da minha casa, alguém vai cuidar do meu filho, alguém vai cuidar do meu cachorro. Mas eu posso sair, eu posso pagar para isso. E os homens, onde é que estão? Continuam sem fazer ou fazendo muito pouco. E essa é uma das maiores demandas que a gente tem e a gente não consegue avançar. Porque até então a gente está falando de coisas que são tidas como naturais, que são tidas como habilidades, o que na antropologia chama-se de dom. As mulheres nasceram para isso, os homens não. Os homens não sabem organizar, os homens não sabem cuidar. Mas será que é assim mesmo? Ou será que isso é aprendido? Eu suponho que isso é aprendido, né? Mas que é muito difícil mesmo mudar e é muito difícil mesmo desconstruir. Então, a minha ideia é que a gente possa discutir um pouco com relação a isso, no sentido de chamar os homens também para o lugar da responsabilidade, porque reconhecer privilégio também faz parte de uma mudança importante. E quando a gente fala nisso que parece muito pouco, né? Nossa, mas trabalho doméstico, juntar lixo, apanhar cocô de cachorro, trocar uma fralda, parece pouco. Não, aqui é onde está o maior significado, porque é aqui onde as mulheres trabalham mais. Aqui é aquele serviço que o Estado não oferece, a creche, por exemplo, o restaurante popular, por exemplo. Então, quando as mulheres estão fazendo esse serviço, alguém está ganhando dinheiro com isso. Porque se eu tenho uma mulher em casa, né, uma esposa, uma companheira, que está fazendo serviço, eu não preciso pagar para fazer. Então, a gente está falando de econômico também. Não é só de afetivo. Pode falar. Na verdade, essa é uma discussão bem recente, complexa, que a gente não vai conseguir, né, trabalhar aqui, mas algumas feministas que estudam o trabalho doméstico, que estudam a organização do trabalho, elas falam que isso é um trabalho no sentido de também ser uma função, de ser uma atribuição das mulheres. Eu tenho que estar disponível sexualmente para o meu companheiro, para ser um casamento. Às vezes eu não estou disposta, mas eu preciso cumprir. Então, ela vai chamar isso de trabalho também. Mais nesse sentido. Eu não sei se fica muito claro, né? Porque, na verdade,
levariam mais tempo para a gente fazer essa discussão. Normalmente, Silvia Federici ela traz isso, tem outras... Sim, com outras leituras também, né, de outras mulheres. Então, tem já uma discussão bastante interessante de como que, inclusive até a questão do trabalho afetivo, a gente vai ver ali também a disponibilidade afetiva, né, esse cuidar, essa doação que as mulheres têm. Nossa, eu preciso me doar para meus filhos, eu preciso me doar para meus pais, eu preciso cumprir esse papel. Isso é trabalho, porque é tempo, é trabalho mental, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E aí, a gente vai falar de uma categoria bem interessante que tem a ver com tudo isso que eu já mostrei para vocês. Se a gente precisar, a gente volta, que é a questão do uso do tempo. O uso do tempo também é uma categoria recente. Eu estou falando tranquilo, né, gente? Que eu não quero ficar com academicismo, não. É só porque eu acho que tem alguns termos que são muito importantes para a gente poder entender essa questão da divisão do trabalho doméstico. O uso do tempo, ele tem a ver mais com a pesquisa que trata do tempo de trabalho das mulheres, de uma forma geral. Não só o tempo que ela está trabalhando para o mercado, por exemplo, né, como professora, como advogada, como defensora pública, mas também esse trabalho que ela faz depois que acaba o seu expediente, que volta para casa, vai fazer a comida, ou vai colocar a roupa para lavar. Ou mesmo, no caso do uso do tempo, mesmo as mulheres que que delegam tarefas, né, que tem outra mulher realizando o seu serviço, ela precisa demandar, isso também é trabalho. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, em média, as mulheres trabalham 7 horas e meia mais que os homens por semana. Isso não é pouca coisa. 7 horas, quase 8 horas é quase uma jornada, né, de trabalho. A jornada total média das mulheres, então, era de 53,6 horas, enquanto as dos homens eram de 46,1 hora. Na verdade, tem uma diferença, parece pequena, mas ela não é. Mais de 90% das mulheres declararam realizar atividades domésticas, ou seja, quase todas as mulheres, em algum momento, em algum nível, realizam trabalho doméstico. E essa proporção ela se mantém inalterada ao longo dos 20 anos. Essa pesquisa de 2017 pode ser que tenha mudado alguma coisa, mas se mudou, mudou muito pouco. Então, o que quer dizer? Que, embora a gente tenha mudado um pouco em termos de comprometimento dos homens com relação a esse trabalho, muitos homens moram sozinhos, muitos homens entendem que precisam compartilhar ali um trabalho de cuidado né, com os filhos, mas ainda está muito aquém do que deveria ser, né? Porque quando a gente fala de família, a gente está falando de uma obrigação ali de todas as pessoas que fazem parte daquela família. Bom, então, no mundo globalizado, a relação entre trabalho produtivo e reprodutivo, vocês conseguiram entender a diferença, né? O trabalho reprodutivo é esse trabalho doméstico e de cuidados, esse trabalho invisível, que é realizado pelas mulheres. E quer dizer, invisível nada, porque se você deixar de fazer, ele vai ser muito bem visto, né? Vão sentir falta. Não tem a roupa, não tem a comida, a casa está meio largadinha, e todo mundo vai perceber, nossa, que mulher desleixada. E o trabalho produtivo, que é esse trabalho para o mercado, né? Bom, então, essa relação entre essas duas formas de trabalho não é considerada por empresas e nem pelas instituições, o que acaba acarretando um problema, que é essa questão da sobrecarga. Se o trabalho doméstico e de cuidados ele não é considerado um trabalho, então eu vou continuar tendo uma jornada de 8 horas como os homens também têm, só que eu ainda vou trabalhar quando eu chegar em casa. O homem vai ver televisão, vai esperar a comida no prato. Então, é dessa sobrecarga que a gente precisa dizer. E é com relação a essa divisão desse trabalho que os homens precisam começar a se comprometer, de fato. Eu costumo dizer que, na verdade, não é que os homens não estão vendo que isso aconteça, é que reconhecer privilégio é muito difícil. Porque como é que eu vou abrir mão dele se é tão bom? Não é verdade? E aí tem a questão da carga mental, que para além do uso do tempo, que é esse trabalho que é contabilizado, né, o lavar, o passar, o cozinhar, o cuidar dos filhos, a carga mental é a chamada tarefa invisível das mulheres, porque é o trabalho do planejamento, da organização de uma casa, por exemplo. Mesmo que eu não exerça, mas se eu tenho lá uma trabalhadora doméstica que vai fazer esse serviço, sou eu que demando, eu que vou me preocupar com a conta de energia e de água que tem para pagar, o condomínio está atrasado. Vou me preocupar com a compra. O que está faltando? Nossa, acabou o açúcar, preciso comprar. Põe na lista. Acabou fralda. Nossa, tem que lembrar que tem que comprar fralda.
Então, são coisas que parecem muito bobas, mas que não são, porque demanda carga mental. As mulheres precisam organizar para os homens acharem ele pronto. E se, na verdade... E aí tem uma analogia com as empresas também. Eu vou ler para vocês que é mais fácil, porque aí eu não fico divagando e a gente acelera a apresentação. O trabalho de planejamento, organização e tomada de decisões em casa é assumido principalmente por elas. Um trabalho não reconhecido que pode aumentar o estresse e que é a base de muitos conflitos entre casais heterossexuais. Pode ser que fora desse padrão também tenha, mas é muito comum nas relações heterossexuais. Alguns homens ajudam também, entre aspas, tá, gente? Porque se falar que ajuda, então tá pouco. Porque não ajudar não, é dividir. Como chamam, né, a corresponsabilidade das tarefas, porque é responsabilidade das mulheres, então os homens só são corresponsáveis por elas. Mas a maioria se limita a executar as demandas que devem ser verbalizadas mais de uma vez e de forma convincente. Ou seja, ainda tem esse trabalho. Ou seja, o que é a carga mental? Eu sei o que precisa fazer, mas eu preciso dizer, eu preciso que alguém me auxilie, sei lá, para levar uma criança na escola, para levar no evento, para levar numa consulta, mas eu é que tenho que lembrar. Isso é carga mental. Eu que tenho que dizer, olha, o remédio do filho acabou. Olha, não tem mais arroz. Preciso comprar. Essa é a carga mental. E não é pouca coisa, porque ela é estressante. E ela é estressante porque ela é cotidiana. É o tempo todo as mulheres pensando no que tem, não tem, no que falta, no compromisso familiar, no que tem que fazer. Então, é o que a gente chama de carga mental. No mundo do trabalho, os homens continuam sendo, na maioria dos casos, aqueles que detêm o poder. Aqueles que planejam e ditam estratégias, né? É só a gente olhar em qualquer empresa, em qualquer instituição, a gente vai ver quem é que está no comando de todas essas instituições, né? Ou seja, quanto maior a empresa ou maior a instituição, mais homens e mais homens brancos estão no topo. E isso é uma realidade que se tem no Brasil, com uma população majoritariamente negra e feminina. Então, tem alguma coisa errada nisso daí. Em casa, as tarefas de comandar, organizar e prever falhas ficam a cargo das mulheres, sempre. Mas se a gente for fazer uma analogia, a tarefa é a mesma. É organizar, é comandar, é lançar mão de estratégias. Mas esse trabalho não é visto. Então, a carga mental ela é, portanto, a quantidade de esforço não físico e deliberado que deve ser realizado para alcançar um resultado concreto. É quase sempre assumida por elas. E quem realiza o trabalho doméstico e de cuidados? Quando a gente fala nesse trabalho, né? Que a gente já viu ali, a gente entende que são as mulheres, e se não sou eu, vai ser alguém que eu vou delegar que o faça. Ou seja, continua na mão das mulheres. A entrada das mulheres no mercado de trabalho não as desobrigou das tarefas domésticas, muito menos possibilitou a divisão equânime do trabalho reprodutivo com os homens, ou seja, se ali está bem, entre aspas, né, dona de casa, independente do lugar ocupado na esfera produtiva. O trabalho reprodutivo realizado no espaço privado, ele não é contabilizado em termos de uso do tempo, resultando na sobreposição das tarefas do trabalho remunerado e do trabalho doméstico no cotidiano das trabalhadoras, a famosa dupla jornada, né? Então, a realidade e competitividade do mercado torna incompatível a relação entre essas duas esferas. As mulheres somente podem ocupar o espaço público se outras mulheres assegurarem as tarefas domésticas e de cuidados. Essa também é uma grande questão que eu tenho, e eu tenho de uma forma muito pessoal, porque desde que eu comecei a mergulhar nos estudos de gênero, nos estudos feministas, e me posicionar, inclusive, politicamente, a partir dessas perspectivas, eu faço o meu próprio trabalho doméstico. E eu sei que não é uma tarefa simples, porque eu também trabalho 8 horas por dia. Agora está até um pouco diferente, porque eu estou numa fase que eu estou morando com meus pais, vou ter que morar com os pais. Mas morando sozinha, eu me responsabilizei pelo meu próprio trabalho. E eu sei que não é simples. E principalmente para as mulheres que têm filhos, eu sei que é mais complicado ainda. Então, a gente precisa entender a importância da gente lançar a mão de uma cobrança de política pública, por exemplo. Porque eu não posso falar por mim. Enquanto as mulheres que estão em classe média, que têm profissões, né, que têm um lugar no mercado de trabalho
apesar de todas as diferenças, mas ainda tem condições de pagar a sua creche, ainda tem condições ali de ter alguém que faça o seu serviço, ela consegue resolver o problema dela. Mas o problema estrutural ele continua aí. Né? Então, eu acho que é importante a gente começar a cobrar, principalmente do Estado, porque a gente está falando de outras mulheres que não têm condição de ter esse mesmo tipo de serviço. Ela não pode pagar. E muitas vezes ela deixa de cuidar do próprio filho para cuidar do filho de outra mulher. E eu acho que se a gente não começar a pensar nessa perspectiva, a gente não vai conseguir alcançar um mínimo de igualdade para todas as mulheres. Porque eu não consigo ver uma proposta de igualdade, uma proposta de uma sociedade equânime, se eu ainda mantenho uma relação de opressão com outra mulher. Então, eu acho que eu trago isso como uma reflexão que não é só das mulheres. A gente precisa refletir sobre isso porque os homens continuam não se responsabilizando por esses serviços. Né? E eu acho que já está mais do que na hora da gente começar a avançar. E aí eu vou falar da divisão sexual do trabalho, bem rapidamente, né? Porque a gente falou muito da questão do trabalho doméstico de cuidados, esse trabalho gratuito que é realizado pelas mulheres, mas também o impacto que isso tem no trabalho do mercado. Ou seja, além desses enfrentamentos que as mulheres têm no seu cotidiano doméstico, por assim dizer, privado, a gente ainda tem a questão do trabalho produtivo que as mulheres fazem, que as mulheres realizam. Ou seja, esse termo divisão sexual do trabalho, ele surge, então, como um conceito fundamental de apreensão da distribuição diferencial de mulheres e homens nas ocupações. Ou seja, ele tem esses dois princípios organizadores. Esse termo ele foi pensado por feministas materialistas francesas, tá? Ele não foi pensado no Brasil. A gente acabou trazendo ele para cá. Nem acho sexual, divisão sexual, um nome ideal, porque quando a gente fala sexual, a gente parece que tem um marcador biológico, né, que é diferente do gênero. Mas é o termo que é utilizado, que já é conhecido no mundo inteiro e que a gente usa muito para fazer essa discussão sobre as ocupações do mercado de trabalho. Então, a divisão sexual do trabalho ela obedece a dois princípios. O primeiro é o princípio da separação, ou seja, supõe-se que existem profissões para homens e mulheres. Aí fala assim, mas as mulheres podem fazer as mesmas coisas que os homens fazem. Sim, mas existe a suposição que existem algumas ocupações que são mais femininas. Né, como cuidadora, como professora, como assistente social, o que mais? Enfermeira, sempre no campo do cuidado, né? Psicóloga, que também é no campo do cuidado, apesar de que os homens também estão ocupando esse lugar. Só que aí, quando os homens começam a ocupar esse lugar, parece que vira, né? Porque as mulheres ali que trabalham na psicologia, que estão na ponta, elas estão alguma coisa. Quando os homens chegam, eles ocupam esse espaço, mas eles são os intelectuais. Eles são as referências da psicologia. Então, a gente precisa entender isso também, né? Como na assistência social, como eu faço o meu doutorado na política social, que é no Departamento de Serviço Social, a gente vê maciçamente quem são as graduandas do curso de serviço social. São mulheres, basicamente. Agora, quando a gente vai estudar os grandes teóricos, né, marxistas, críticos do capitalismo, que escrevem livros e produzem, são todos homens. Então, isso não é uma divisão sexual do trabalho acadêmico, mas é. Aí que também tem o princípio da hierarquização, que já entra no que eu já estou falando, né? São quando homens e mulheres com as mesmas qualificações fazem a mesma atividade, né? Mas o trabalho dos homens ele é mais valorizado. Os homens ganham mais na mesma função. E isso é aquilo, né, gente? Não está escrito em lugar nenhum. Ninguém propõe isso. Você não vai encontrar nenhum manual de empresa dizendo isso, mas funciona e muito bem. Porque é dado. É naturalizado como se fosse assim. Né? Então, é interessante a gente falar para a gente poder entender também qual o lugar dos homens nessa perspectiva. Será que eu estou me apropriando de algo que não é meu também? Será que eu não estou, de repente, ocupando um lugar que poderia outra mulher tão competente quanto eu ocupar? Então, são algumas reflexões que a gente precisa fazer. E aí, continuando falando dessa simetria, né, de gênero e raça, eu vou falar um pouco de violência. Bom, aí eu trouxe também algumas manchetes, né? Dados de violência contra a mulher são a evidência da desigualdade de gênero no Brasil.
Eu acho que isso a gente tem percebido exaustivamente aí, né, na mídia, o quanto que essa violência ela continua desenfreada, mesmo a gente tendo instrumentos legais tão importantes. Pode passar. Diferença entre taxa de homicídio de mulheres negras e não negras evidencia racismo, diz coordenadora do mapa da violência de gênero. Esse mapa da violência ele foi lançado ano passado e ele trouxe uma informação bastante discrepante com relação aos homicídios de mulheres. Homicídio e feminicídio, tá? Porque mulheres negras estão sendo mortas, são as maiores vítimas de homicídio no Brasil, e a gente não consegue entender por quê, quer dizer, a gente até tem exposições, por que esses instrumentos legais de combate à violência contra as mulheres não estão alcançando as mulheres negras. Até porque, nos últimos anos, houve uma leve diminuída na taxa de morte de mulheres brancas, enquanto as de mulheres negras aumentou consideravelmente. Então, é impossível a gente falar de assimetria de gênero sem considerar a questão racial como determinante também dessas violências. Bom, então, o que é a violência de gênero? Ao partir-se da perspectiva de gênero, padrões culturais de gênero, né? Ou seja, que todos nós, enquanto seres humanos, somos constituídos. Compreende-se que a violência contra as mulheres ela tem sua origem nas relações de hierarquia e de poder. A violência contra as mulheres constitui uma das principais formas de violação dos direitos humanos das mulheres, né? Atingindo o direito à vida, à saúde e à sua integridade física. Ela é estruturante da desigualdade de gênero, ou seja, desde que eu comecei, a gente falou de desigualdade de gênero. Então, ela tem vários desenhos e vários âmbitos. A questão da violência ela é a mais grave. E ela é o marcador mais forte dessa relação. Aí, muitos homens falam assim, mas eu não sou um homem que agride, eu não bato em mulheres, né? Ou então, eu já ouvi aquelas coisas bem bregas, mulher não se bate nem com uma rosa. Só que, ao chegar até o momento de agressão, existem a reiteração de outras formas de hierarquização que não são percebidas, às vezes, na forma de falar, na forma de conduzir uma relação amorosa, na forma de se relacionar com as suas colegas de trabalho. Coisas pequenas, piadas machistas, aquelas que os homens riem no cantinho do café, eles juntam, fazem a piadinha, todo mundo ri e acabou. Começa ali. Por incrível que pareça. Tá? Então, eu acho que quando a gente corrobora com algumas violências, né, que parecem tão sutis, a gente está contribuindo para isso aqui também. Eu falo a gente enquanto sociedade. Tá? A violência, então, atinge mulheres e homens de formas distintas. Grande parte das violências cometidas contra as mulheres é praticada no âmbito do privado, enquanto as que atingem homens ocorrem, em sua maioria, nas ruas, que é o acidente de carro, é o homicídio, é a briga, é a confusão, porque os homens estão no âmbito do privado, ele precisa mostrar sua masculinidade em público. Só que quando ele vai para casa, aí ele desconta também. Aí ele exerce aquele poder que muitas vezes ele não consegue exercer na rua, porque não tem força suficiente para estar contra o cara, desce a porrada. Brigou com o chefe, mas ele não pode falar, ele tem que ficar calado, senão ele perde o emprego. Ele chega em casa, desconta na mulher. E assim vai. Então, por isso que discutir masculinidades e padrões de masculinidades é importante. Porque enquanto os homens não começarem a olhar para si, não existe lei Maria da Penha que faça esses números caírem. Ou seja, é a mudança de cultura mesmo, a mudança cultural. E a mudança cultural ela não vem de um dia para o outro. Ela é a mais difícil. Eu costumo dizer que a gente, como nas questões raciais também, a gente faz lei antirracista, né? Você penaliza aqui, penaliza ali, cria mais alguma forma de agravamento de uma punição. Isso não faz diferença quando a gente não tem uma mudança de comportamento. Não faz. Então, a gente não vê o racismo diminuir. A gente não vê a violência de gênero diminuir. Porque é uma mudança de dentro para fora. Não é de fora para dentro. A gente pode lançar mão de mecanismo, que eu acho que é isso. A formação, é o diálogo, é o chamamento. Mas é algo que realmente é muito difícil. E que traz, às vezes, uma certa descrença também. Mas a gente precisa começar a discutir e levar isso para o âmbito da política. Pode passar?
Aí, a questão da violência de gênero e racismo, eu só vou reiterar algo que eu já tinha falado lá atrás, né, com aqueles números. No Brasil, as mulheres negras aparecem como a maioria das vítimas em diversos indicadores de violações de direitos humanos. No caso da violência de gênero, que constitui um problema de saúde pública, todas as mulheres estão vulneráveis, mas o racismo ele aparece como um componente irrefutável dessa violência, quando se trata de mulheres negras. E aí é o que a gente chama de racismo de gênero, tá, gente? Que é esse racismo que atinge especificamente mulheres negras, mas podem ser outras mulheres também, como as indígenas. É o marcador raça como elemento fundamental para a compreensão e enfrentamento do processo de violação de direitos de mulheres e meninas. Porque aí a gente está falando de violências que vêm desde a infância. Eu não trouxe para vocês, mas era uma manchete também. Teve uma pesquisa em 2018, se eu não me engano, de uma universidade norte-americana, não vou me lembrar qual é nesse momento, porque eu não trouxe a informação. E lá se dizia assim, a pesquisa tinha a intenção de entender qual era a percepção das pessoas sobre a inocência das crianças, das meninas. E aí o teste era mais ou menos assim, mostrava uma foto de uma menina branca e de uma menina negra em torno de 5 anos. Ou seja, elas tinham a mesma idade. E aí mostrava e pediam para as pessoas falarem qual das duas parece mais inocente. E aí eles sempre apontavam a criança branca. Parece absurdo, né, gente? Mas não é. Então, embora isso pareça muito subjetivo, isso se reflete na forma como essas crianças estão sendo percebidas. Então, significa que se uma criança de 5 anos está sendo vista como menos inocente, ela está suscetível a um estupro, ela está suscetível a uma violação. E é o que a gente tem muito no Brasil. A gente tem casos assim absurdos de estupros. E é preciso a gente entender que o estuprador ele não é necessariamente uma pessoa doente. Pode ter as pessoas com vários problemas, né, mentais, psicológicos, psiquiátricos. Mas o violador, ele é homem. E a gente precisa entender por que os homens não estão na rua dizendo eu não sou isso. A gente percebe o silêncio ensurdecedor. E é o que mais me preocupa. Porque nós sabemos que nem todos os homens são assim. Mas se eles estão calados, eles estão corroborando por isso. Então, eu, como homem, o que eu posso fazer? Essa é uma questão também. Vamos passar. Instrumentos legais, eu também rapidamente, só para a gente lançar uma reflexão. A gente tem todo o histórico de legislações, né, de combate à violência contra as mulheres, que eu também não trouxe aqui, para a gente poder reduzir nosso tempo de apresentação. Mas esses são os mais fundamentais, assim, recentes, né, que a gente tem, que se fala muito, que é a Lei Maria da Penha, que já tem aí seus 13 anos. É uma lei, né, uma letra muito interessante, uma das mais avançadas do mundo, reconhecida internacionalmente. E aí a gente precisa entender por que ela não está sendo suficiente para evitar que as mulheres morram. Tem também a lei do feminicídio, né? Esse nomear, o feminicídio, esse nomear foi importante para a gente entender como que as mulheres estão morrendo, quais são as marcas e as características de uma morte, de um assassinato, para a gente entender que ele é um feminicídio. E isso é importante também, foi um importante avanço. Só que a gente ainda não fez isso, né? Ele ser incluído no rol dos crimes hediondos não fez com que as mulheres deixassem de morrer. Então, embora ambas tratem de casos de violência contra as mulheres, as leis Maria da Penha e de feminicídio são textos distintos na legislação brasileira, mas que podem ser consideradas complementares. Pode mudar? Aí acho que tinha uma coisa antes que eu acho que eu não trouxe, mas tudo bem. Não trouxe. Bom, e aí a gente pode começar a pensar nessa discussão, né? Nisso que eu trouxe brevemente. O que eu, homem, estou fazendo para mudar essa realidade? Ou o que eu posso fazer, se eu não fiz ainda, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Aí a gente tem que pensar junto, porque não tem receita. Não tem receita, né? Eu até trouxe ali uma... na verdade, são uns conceitos que vocês já devem ter ouvido falar. São em inglês, eu acho que até é importante a gente começar a nomear as coisas em português mesmo, mas é só para a gente entender
quanto que a mudança de alguns comportamentos cotidianos eles fazem diferença. Eu vou pegar aqui só para a gente começar. Enquanto vocês vão pensando, viu? Porque aí eu quero respostas. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de discutir esses termos. Eu acho que é bem importante aportuguesá-los, mas enquanto ninguém se prontificou a isso, eu trouxe do jeito que está. Oi? Tem, né? Então vamos compartilhar isso. Eu acho interessante porque a gente percebe esse tipo de comportamento aqui que eu vou falar para vocês, que é muito comum de homens, em vários espaços. Então, assim, o espaço que eu mais fiquei tempo nos meus últimos anos foi o da universidade. E é a mesma coisa, é como elas se funcionam também em qualquer instituição de trabalho, o quanto que, às vezes, muitas vezes, os homens não se percebem reiterando comportamentos muito ruins, né? Muito prejudiciais. Aí a gente tem aqui, e eu estou esperando que vocês reflitam, tá, gente? Eu não esqueci, não. É só para dar um tempinho para vocês pensarem. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? São 4 termos em inglês. O mansplaining, né? Que tem como objetivo explicar algo óbvio a uma mulher, normalmente de forma didática, como se ela não fosse capaz de entender ou como se ele soubesse muito mais. Gente, na universidade aqui só tem isso. É uma coisa impressionante. Ah, é verdade. É verdade. Fica até mais interessante, mas é isso mesmo, tem razão. Eu macho palestrinha, exatamente. Gente, isso aqui é muito comum, tá? A gente percebe no ambiente de trabalho, a gente percebe no cotidiano, inclusive roda de amigos. Então, é muito complicado. E eu não sei se, de fato, os homens, porque eu acho que tem uma questão de autoconfiança de como essa masculinidade ela é constituída, que nem sempre eu percebo nos homens negros. Aí por isso que a gente precisa entender esses meandros, principalmente na diversidade. Eu não estou dizendo que eles não façam isso. Eu acho que os homens negros eles aprendem muito com os homens brancos. Mas eu acho que é quase que fundamental a gente compreender como que isso acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês. É bem bizarro. Eu fiz uma disciplina, foi uma disciplina na sociologia, logo que eu entrei no doutorado. E lá tinha uma diversidade de pessoas, a disciplina era Sociologia das Relações Raciais, com o professor Joás, ele oferta essa disciplina quase todo semestre. Então, era uma turma muito diversa, de pessoas interessadas no tema, pessoas, homens e mulheres brancas, enfim, negros e brancos. E aí, eu me lembro que a gente foi fazer uma apresentação do trabalho final, apresentando um tema de pesquisa. Então, naquela época, eu fazia uma relação entre colonização, o trabalho doméstico num período da colonização e o trabalho doméstico contemporâneo. Então, cada um foi apresentar. E esse rapaz, ele é para a gente entender qual que é esse lugar. É um rapaz branco, classe média, e ele é antiespecista. Não sei se vocês sabem o que é o antiespecista, né? Sabe? Não? Não sabe? Antiespecismo são as pessoas que militam para pensar a multiplicidade de existência. Então, elas consideram também os animais como sujeitos de direitos, em vários níveis. Então, normalmente, as pessoas que são antiespecistas, elas são veganas também, elas não consomem carne, não consomem, evitam consumir qualquer coisa de origem animal, né? Que é uma forma... É bem interessante, inclusive, é bem, bem interessante. Mas aí, no momento, esse rapaz, ele fez uma relação bem interessante com... Ele queria fazer uma relação com as diferentes opressões, né, dentro da sociedade brasileira, e foi quando ele lançou mão do seu projeto de pesquisa, que era pensar, né, o frigorífico e sofrimento das vacas com relação ao sofrimento das mulheres negras. Então, ele fez essa relação e ele levou para a sala de aula. Muito embora eu entenda e respeite, né, e o quanto que é complicado, de fato, a gente fazer uma hierarquização dos animais, né, dos seres existentes, dos seres sencientes, é importante a gente entender que, nesse processo histórico de colonização e escravização dos corpos, os corpos de pessoas negras foram animalizados. E animalizados no sentido de algo muito ruim, de menos humano. Então, eu questionei, né? Olha, então...
eu acho que essa é uma comparação bastante complicada se você for levar, né, a cabo essa pesquisa. Eu falei assim, não, mas eu sou acostumado com críticas. E foi essa a resposta que ele me deu, que ele era acostumado com críticas. E devia ser mesmo, e alguém comprou isso porque ele já palestrou na SPM, não no Mulheres, então alguém comprou, de fato, esse tipo de discurso. Mas é só para dizer que existe um lugar de autoconfiança naquilo que faz, naquilo que produz, que é muito próprio dos homens. E muito próprio de homens brancos. E que não é natural, gente, isso é construído. Quando a gente fala em hierarquização, é para a gente entender que esse lugar de exploração e opressão, ele também é construído, mas o lugar de privilégio, de hierarquização, né, de poder, ele é igualmente construído. Ele só tem um lugar diferente. Né? Então, a gente precisa entender por que se constitui e se mantém essa superioridade, essa relação de poder entre homens e mulheres na sociedade brasileira. Aliás, em várias sociedades contemporâneas no mundo. Né? Então, vamos lá. Tem outra aqui também. É o Maninterrupting. A interrompomem, essa eu não conhecia, gente. Ele acontece quando o homem interrompe a mulher enquanto ela fala, não permitindo que ela conclua seu raciocínio ou até mesmo uma frase simples. Esse é bem problemático porque a gente percebe, inclusive, no âmbito político. Então, pessoas negras que estão nas discussões, né, políticas, raciais, a gente viu muito isso em movimento negro, de homens tomarem a frente da fala das mulheres e não deixar com que as mulheres concluam o raciocínio. Ou seja, está em todo lugar. Né? Então, esse eu não conhecia o nome, mas eu acho que os nossos são mais divertidos. Isso acontece, e muitos homens não percebem que estão fazendo isso. Ou eles acham, de fato, que o que eles falam é tão bom, que ele pode deixar que a mulher fique calada mesmo e está tudo certo. Tá. Esse aqui eu não conhecia muito, não. É o Bropriating. É a junção da palavra bro, né? E propriety. Essa prática é muito comum no ambiente de trabalho. É quando o homem leva crédito pela ideia de uma mulher durante uma reunião, uma conversa ou uma ata de trabalho. Também acontece em outros espaços, no espaço da universidade também é assim. Oi? Quem? Ele não tem, né, uma tradução. Olha, então, está vendo como a gente vai conversando, a gente vai descobrindo coisas. Porque deve ter, com certeza tem estratégias para a gente barrar isso aí, mas não é simples, né? Você tem que contar com a ajuda das companheiras para poder fazer. Esse aqui é o gaslighting. Sem dúvida, é uma das maneiras mais cruéis de abuso emocional. O termo recebe esse nome por conta do filme Gaslighting. Eu não assisti, tá, gente? Lançado em 1944. Nele, o protagonista percebe que pode ficar com a fortuna de uma mulher se for comprovado que ela é louca. Sendo assim, cria artimanhas para tentar fazer com que ela acredite estar maluca. Isso acontece muito em relações afetivas, né? De homens fazerem coisas e você lançar a mão de uma crítica e ele dizer que, não, você está louca. E esse, não, você está louca, parece uma coisinha bonitinha, mas não é não. Porque é uma maneira de convencer que você está errada. Que quem está inventando é você. Então, isso no espaço de trabalho também acontece. Ah, sim, As ex-mulheres sempre são loucas, né? É complicado. E aí, gente, aqui eu tenho certeza que existem outros termos, tá? Eu só trouxe esses aqui que são os mais basiquinhos que a gente costuma falar. Mas aí, eu queria que vocês agora tivessem a oportunidade de fala também, né? Porque, de fato, protagonista das masculinidades não sou eu. Então, o que eu, homem, estou fazendo para mudar essa realidade? Ou o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Boa tarde a todos, meu nome é Felipe e nós aqui, eu, meu amigo Lucas e meu amigo Pedro estão aqui do meu lado, fazemos parte de um grupo chamado Homens Essenciais e nós fazemos trabalho com rodas de conversa e vivências terapêuticas para homens exclusivamente, no âmbito privado.
Então, nós abrimos esse trabalho ano passado e nós estamos indo para o nosso 4º grupo já com uma demanda inacreditável. E, além disso, nós, cada um dentro da sua área aqui de especificidade, né? O Lucas doutor, eu sou professor de artes marciais, o Pedro é fisioterapeuta especializado em sexualidade masculina. A gente faz trabalhos individualizados para a conscientização dos homens em diversas áreas. Eu queria falar aqui um pouco a respeito do que eu percebo, né? Eu não estou tão dentro da esfera acadêmica, eu sou um fisioterapeuta, trabalho com disfunção sexual masculina já faz um tempo, e estudando esse tema, né, agindo como facilitador nas nossas rodas de conversa, eu vejo que muito cedo, né, a gente é castrado no direito de sentir e de expressar qualquer tipo de vulnerabilidade. Então, se a gente cresce com essa inabilidade de reconhecer sentimentos básicos, como, por exemplo, você vai ver aquele homem, aquele arquétipo do homem turrão, o raivoso, né? Quase todo mundo tem um tio assim, mas é difícil você, né, ver o homem, tá bom, tá, acontece alguma coisa, ele fica com raiva, ele não se permite ficar triste, ele não se permite demonstrar tristeza, né? Então eu vejo que é uma questão de base, porque se a gente desenvolve esse direito de sentir, que parece que é uma coisa romântica, mas é muito básica, não vai ter como a gente reconhecer os privilégios, porque antes da gente abrir mão dos privilégios, a gente precisa reconhecer onde a gente está, né? E também a questão de expressar sentimentos, expressar muitas vezes a insatisfação nos relacionamentos afetivos, né? Eu percebo que é uma questão, é uma coisa muito sistêmica, assim, essa coisa da gente ter o direito de sentir, né? Elaborar sentimentos básicos como raiva, dizer que está com medo, dizer que precisa de ajuda, né? Porque eu trabalho com sexualidade. Quando a gente fala disso entre nós, ou é para contar vantagem ou fazer chacota. E 30% dos homens têm ejaculação precoce, 90% vai ter disfunção erétil em algum momento, mas você nunca vai chegar numa balada, vai ver um brother chegando para você falando, poxa, tá vendo aquela gata ali, então brochei com ela. É muito difícil a gente encontrar algum ambiente em que você se sinta seguro para expressar qualquer tipo de vulnerabilidade. Prazer, meu nome é Lucas, eu sou professor universitário lá do Uniceub e queria agradecer pela oportunidade, está sendo muito rico. Eu aqui fiquei pensando em, né, o que eu, né, pessoalmente estou fazendo para mudar essa realidade, e eu vejo que a gente acaba ocupando um lugar muito confortável de privilégio em vários lugares, né? Então, fazendo um resgate aqui da minha trajetória pessoal, né? Eu fui criado pela minha mãe e não tive o contato com meu pai. E aprendi a dividir tarefas de casa, mas algumas nunca fiz parte, como você hoje falou, da carga mental, né? Então hoje eu tenho feito um exercício muito grande, mesmo assim, pessoal, muito grande, de tentar participar do planejamento, da gestão, de ir ao supermercado, de pesquisar marcas do que a gente vai comprar, né? Eu e minha esposa. Eu me vejo muitas vezes tentando sair, né, na tangente, muitas vezes, né, tentando sair. Eu vejo também um outro lugar que você colocou e que me gera esse desconforto, que é isso, eu acabo ocupando um lugar de muito privilégio como professor universitário, né, a gente vê poucas mulheres e poucas mulheres negras, né, como acadêmicas assim, na mainstream, digamos, nas grandes universidades, né, tanto públicas quanto privadas. E às vezes é muito delicado, né? É muito delicado porque eu sei que tem pessoas muito competentes, né, que poderiam estar no meu lugar. E o que eu tento fazer dentro da minha sala de aula muitas vezes é abrir espaços de debate coletivo e tentar não reproduzir isso, né, que você trouxe aqui, interrupção, né, dominar a fala e tudo. E eu não vou negar que sempre com um sentimento de desconforto, né? Um deslocamento ali. Não é fácil ocupar esse lugar, mas eu acredito, a gente está hoje muito por isso, né? Que esse exercício, gostei muito da fala anterior, de estruturação, ele é confortável. E longe da gente de fazer um pouco disso,
ser considerado homens melhores que outros homens, entende? Porque é um lugar que, na verdade, muito, assim, digamos, historicamente muito atrasado, a gente está tentando fazer alguma coisa, e no nosso caso agora com esse projeto é levar um pouco isso para outros homens e se colocar, se arriscar, né? Não é fácil, mas é isso, é um caminho que eu não vejo outro, né? Senão ele. É isso, obrigado. Você tocou numa questão que eu acho muito importante. E eu falo isso também quando a gente discute, que é um outro assunto, quando se discute branquitude também, que é a forma como... Quando a gente fala de racismo, a gente só fala de pessoas negras, né? Como se fosse só uma responsabilidade de pessoas negras. E quando a gente fala de branquitude, a gente está trazendo as pessoas brancas também para esse processo. E aí é interessante como muitas pessoas falam assim, nossa, mas eu não tinha pensado nisso, como isso é desconfortável. Mas tem que ser. Se não for desconfortável, a gente não está estabelecendo mudança. Então, precisa ser desconfortável. Eu não consigo ver outra forma da gente traçar mudanças se não for para causar desconforto, para causar incômodo. Nossa, mas esse lugar está estranho. Então, é assim mesmo. E eu fico muito feliz que você tenha observado isso. Alguém mais? Coragem! Em outros espaços, vocês falam muito, que eu sei. No bar do futebol. Da opinião lá, Flamengo, quem vai ganhar? Bolsonaro, Lula. Aí aqui fica caladinho. Tô brincando, viu, gente? Isso não é intimidação, não. É só para ver se vocês se descontraem um pouco. Se eu fosse fazer uma resposta em uma linha, seria muito pouco resposta. Porque o homem fazendo para mudar essa realidade é muito pouco. Eu acho que o nosso ego masculino é muito grande, né? Então, às vezes, a gente faz muito pouco, mas já se acha muito, inclusive começa a passos que não são nossos. Mas eu acho que uma coisa que vem, pelo menos em mim, mudando um pouco é essa desconstrução que já vem de um tempo, é difícil, é demorada, é constante, mas o fato de sair da inércia, quando a gente vê situações extremamente violadoras de direitos, né, principalmente de homens praticando atos contra mulheres, em que às vezes ou a gente achava graça, ou, né, eu batia a palma, né, hoje na oficina que a gente teve de manhã falou muito disso, do homem que às vezes não é nem o agressor, muito menos a vítima, mas bate palma para aquela cena de violação de direitos. Eu acho que a gente está, pelo menos eu estou pessoalmente agindo um pouco mais, ainda é muito tímido, confesso, muito pouco para mudar essa realidade, mas agir um pouco mais e constranger aqueles homens que continuam praticando as condutas e atitudes machistas e violentas, aquele abuso psicológico que muitas vezes não se materializa no físico, mas gera graves danos. Muito bem, mas eu acho que isso já é bastante coisa, viu? Quem mais? Quem mais gostaria de dar uma... Tem uma ideia? As mulheres também podem falar, gente. Alguém mais? Eu posso deixar a Rita falar, então. Enquanto você estava falando, eu pensei em 3 coisas, né? Acho que os homens podem nos escutar, assim como as pessoas brancas precisam escutar a experiência das pessoas negras. Os homens têm que conversar com os outros homens, assim como a gente tem que falar com as pessoas brancas sobre os nossos privilégios e a nossa branquitude, puxar essas pessoas, né, para a luta. E, terceiro lugar, não se achar herói por causa disso. Porque às vezes a pessoa faz essas 2 coisas, aí você pensa, nossa, que cara massa. Aí ele sai por aí se achando, aí não adiantou nada. Ele volta para o ciclo e reforça o ego. Então, eu acho que esses três pontos assim, são muito importantes e eles vão ficar, né, sendo um ciclo para puxar mais gente para a luta e para a parceria. Era isso que eu queria falar. Muito bem. Eu acho que essa é uma grande contribuição, Rita, porque a gente percebe em muitos espaços progressistas que tem pessoas que estão com as mesmas pautas de luta, que estão ali caminhando, né, discutindo política pública, por exemplo, que tem, né, uma postura até interessante politicamente, mas que no seu íntimo, nas relações interpessoais, é bem complicado. E a gente percebe isso em todos os espaços. Então, significa que, de fato, embora a gente ainda esteja fazendo algumas discussões no âmbito público, isso fica parecendo algo que, assim, não, aqui eu falo, depois eu guardo no bolso e continuo sendo a mesma pessoa que era antes. Então, a ideia é que eu acredito que a ideia do curso, né, a proposta do curso, é que isso não aconteça.
que vocês não saiam daqui discutindo masculinidade e guardem isso no bolso. Muito pelo contrário, é para que vocês exponham isso e tragam isso para o seu cotidiano. E seu cotidiano mesmo, essa realidade imediata que se vive. Na relação com outras mulheres, na relação com irmã, na relação com filha, com companheira. E eu não estou falando isso só de relações de homens heterossexuais, não. E nem homem branco só, não. Eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente entender por que pensar em interseccionalidades é importante. Eu trabalhei numa instituição pública na temática racial também, não essa que eu estou agora, uma que eu trabalhei anteriormente, e lá tinham várias pessoas negras que faziam uma discussão da temática racial em termos de política pública. E aí eu tinha, na época, eu estava num cargo interessante, num cargo de chefia, que é desses que a gente vê poucas mulheres, né, tendo essa oportunidade, e tinha alguém que era subordinado a mim, que era um homem, ele era um homem negro, gay, e mais velho do que eu. E, assim, o pouco tempo que eu passei lá nesse espaço, ele não aceitava este lugar. Então, ele fazia atividades sem me informar, ele não me reconhecia como alguém que estava acima dele. Então, assim, não é simples, né? Quando a gente fala dessa construção de masculinidades, são das diversas formas como essa masculinidade ela é colocada. Porque, embora ele seja um homem negro e um homem gay, ele ainda se coloca nesse lugar de superioridade a mim, porque ele era homem. Ainda tinha uma questão etária também. Então, assim, foi algo muito difícil de lidar, porque era uma pessoa que visivelmente não me respeitava naquele ambiente, que, a priori, a gente estava ali fazendo a política juntos para a mesma população. Então, não é simples isso, né? A gente precisa começar a entender também como é que esses meandros eles funcionam para manter os homens nesse lugar de poder. Porque existe uma hierarquia, como a gente viu ali, né, que vai muito além do nosso cotidiano, mas o nosso cotidiano ele é importante a gente discutir. Sobre o que é possível fazer, né? A gente falou bastante sobre essa questão da autorreflexividade, o que os homens podem fazer no mundo privado, no âmbito das suas relações afetivas, pessoais, e essa iniciativa que os colegas apresentam aqui, né, dos homens essenciais, me parece muito importante, porque, embora as mulheres tenham feito uma revolução, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, os homens, de fato, têm uma tarefa muito importante de fazer, né, que são essas rodas, essas conversas. Agora, no âmbito da institucionalidade, há uma coisa que nós, mulheres, fizemos nos últimos anos, que é uma insubordinação em relação ao formalismo, porque o formalismo jurídico institucional não permitia muitas coisas para nós. Nem o direito ao voto, nem o direito igualitário no mundo do trabalho, nem o direito ao divórcio. E nós nos insubordinamos em relação a uma série de normas, né, buscando transbordar as fronteiras do formalismo e buscar outras institucionalidades. A Lei Maria da Penha é uma prova disso, né, de como a gente conseguiu, por meio de muita articulação, promover um outro tipo de institucionalidade. E aí eu queria falar só citar duas iniciativas que me parecem importantes de a gente utilizar como parâmetros para as nossas ações, quando a gente não tem parece que não existem parâmetros. Uma delas é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? A ODS número 5, ela fala sobre igualdade de gênero. Então, quando às vezes você quer promover uma ação dentro da Defensoria e não sabe muito bem como embasar, além da Constituição Federal, do artigo 5º, citar a ODS número 5 me parece muito importante, porque essa é uma ação global em que muitos países estão envolvidos e focados nessa transformação, que é um conceito de desenvolvimento. O desenvolvimento passa pela igualdade de gênero. Então, citar essa ODS é importante. E a outra ação é o Reforchi, né, que é o Valente Não é Violento no Brasil, que são os homens, eles por elas, né, que é uma iniciativa da ONU Mulheres, que também é uma ação que pode ser mencionada como um parâmetro, uma diretriz global de enfrentamento às desigualdades de gênero e raça. Né? O enfrentamento que eu peço a vocês, o que vocês podem fazer para mudar essa realidade, quando vocês forem pensar na composição política e na divisão dos cargos políticos dentro das defensorias, das nossas defensorias, pensem na igualdade de gênero. Façam chapas que tenham 50-50, metade homem e metade mulheres. Reconheçam que o nosso público-alvo da defensoria são majoritariamente elas. Nós trabalhamos para mulheres. E esse reconhecimento implica em que
toda e qualquer política que a Defensoria venha a desenvolver, ela tem que perpassar por uma perspectiva de gênero. Vocês têm que se perguntar, essa política pública, esse atendimento, ele está igual para homens e mulheres? E que medidas eu tenho que implementar dentro da institucionalização das políticas públicas que a Defensoria executa, para que essa política atinja de forma igualitária homens e mulheres e atendam as necessidades delas, do nosso público-alvo, tanto das nossas servidoras defensoras, quanto das nossas assistidas. E talvez seja esse o grande enfrentamento, porque fazer essa provocação é dizer, abram mão de poder no espaço público. Talvez essa discussão já remonte uma abertura no âmbito privado, mas nós precisamos que essa transformação ela atinja o espaço público, o espaço institucional. Eu vi muitas questões faladas sobre a defensoria, sobre políticas públicas, enfim, e várias ações muito importantes que são feitas, eu gostei bastante. Mas a gente tem que lembrar também que muitas dessas atitudes vêm de dentro de casa. Eu sou uma pessoa que... Eu tenho 2 irmãos mais velhos, e eu já... Ui, sério, eu fico nervosa. Que é pessoal isso, mas eu vou falar. Eu já ouvi do meu pai que eu tenho que ajudar mais em casa porque eu sou mulher. E, assim, minha mãe concorda com isso. Então, é muito complicado, porque os pais eles têm que ter essa consciência, eles precisam ter essa noção de que que você não tem que ensinar só para sua filha, de que você tem que ensinar também para o seu filho, e que as tarefas precisam ser divididas igualmente, entendeu? Muitas vezes pode ser até sem perceber, né, que eles fazem isso. Mas, preciso de uma ajuda? Não vou chamar meu filho que está ali sentado no sofá assistindo TV, eu vou chamar minha filha. Então, assim, para quem for pai, para quem for mãe, tomar muito cuidado com esse tipo de atitude também, porque é dentro de casa que a gente forma as pessoas e é dentro de casa que a gente forma os adultos também. A gente precisa entender qual é a nossa responsabilidade também, né? Mulheres que criam filhos, homens. Eu não corroboro, por exemplo, com a ideia de que mulheres são machistas. Eu acho que as mulheres reproduzem machismo, que é outra coisa. Até porque eu, sendo uma mulher e sendo machista, não existe uma relação de poder, né? Na verdade, eu estou me autodepreciando. Então, assim como eu falo também, algumas pessoas, nossa, mas pessoas negras são mais racistas que pessoas brancas. Gente, que loucura é essa, né? Porque não faz o menor sentido. O que a gente faz é reproduzir. E a gente reproduz porque é aprendido assim, é ensinado assim, é constituído desta forma. Então, muitas vezes, as mulheres acabam reproduzindo esse tipo de comportamento porque é dado que a sociedade normal, né, dentro de uma heteronormatividade, ela precisa ser assim. Ela precisa ser necessariamente hierarquizada, né? Hierarquizar a relação entre homens e mulheres. Então, a gente precisa também rever esse papel, né? Muitas de nós, ou como mães, ou como educadoras, o que a gente também está trazendo aí para os meninos, né? Principalmente os que estão indo em formação, que é criança, que é adolescente, né? Que tipo de masculinidade... O que eu quero que o meu filho seja, né? Como que eu quero que o meu filho trate outra mulher? Então, eu preciso que a gente também tenha consciência desse lugar sem culpa, tá? Também não é culpabilizando, não, porque até então a gente tem toda uma sociedade inteira para dizer o contrário daquilo que você está ensinando. Então, é difícil mesmo. Mas é só para lembrar o quanto que isso é importante, né? A forma como a gente se relaciona com os homens, com as crianças em formação. O quanto que muitas vezes um comentário ele já identifica, né? Ele já constrói essa masculinidade, como a questão do brincar, por exemplo, né? Existir brinquedos para criança, para meninos e para meninas, eu acho isso de uma crueldade tremenda, e é ali que a gente começa a construir quem são os homens e para qual que é a função das mulheres nesse mundo. Então, eu acho que a gente pode também ter um papel relevante aí de tentar. Não é simples, né? Mas de tentar desconstruir isso. Eu tenho uma amiga feminista, né, que ela tem um filho pequeno. E, assim, por mais que ela tente, ela traz o filho dela para um lugar mais afetivo. Obrigada pela presença. Para um lugar afetivo, ainda assim a criança vai para a escola, então quer um super-herói. E é muito difícil. Eu acompanho o cotidiano dela e não é uma coisa simples. Esse lugar do gênero, porque ele parece que está muito mais forte. Ele é mais forte do que nosso ideal, ele é mais forte do que a nossa vontade. Mas é possível também estabelecer relações saudáveis entre crianças, entre meninos e meninas.
Quem mais? Então, eu tive um relacionamento que eu terminei foi no final de 2018. A pessoa é formada em História e eu ajudei assim a pessoa a fazer concurso público e tudo mais. E aí, quando foi a minha vez, foi muito legal, porque a pessoa também me ajudou, né? Viajava comigo, eu achava isso legal. Nossa, toda prova a pessoa viaja comigo. Toda fase a pessoa viaja. Eu não posso ir para o pós-prova. Eu não posso ter amigos homens que estudam para concurso. Aí eu comecei a achar isso estranho, sabe? Porque por ter a formação de História, por ser um revolucionário de Instagram, por ser um esquerdomacho, comecei a achar isso estranho. E sempre me apoiava nos estudos e tal. E quando eu comecei a passar de fase num concurso que eu queria muito, aí começou a ficar ruim o relacionamento. E começou a vir as cobranças. Você vai ganhar mais, você vai mudar de cidade. Então, realmente, começou assim, eu comecei a entrar em choque. Assim. Quando chegou na fase oral, que era a fase mais importante do concurso, eu não aguentei. Porque aí a pessoa começou a ser bem direta. Você vai me trair com o juiz. Você vai ganhar 5 vezes mais. Você vai mudar de cidade. Falei, pelo amor de Deus, vamos terminar. Aí eu terminei um relacionamento porque eu não aguentei. Eu não aguentei. Então, assim, eu sei que é muita exposição falar isso agora, mas essa questão de não ficar só no falatório, tentar colocar em prática, é bastante importante. Porque, nossa, eu tinha um relacionamento muito bom, mas era bom enquanto eu era menor. Quando eu comecei a ser um pouquinho... Porque eu não vejo isso como ser superior, acho bem ridículo. Mas quando financeiramente eu comecei a despontar, já acabou tudo. Então, 10 anos, tipo, não valeram nada. Então, gente, vamos tentar, né, colocar em prática o que a gente escutou aqui hoje, porque existe, e existe não só na esfera das mulheres assim, negras, pobres, também tem, né, com a pessoal da raça mais branca, né, o branqueamento, como você falou. Eu acho que está em todas as esferas, todos os estamentos, né? Vamos usar isso. É isso. Obrigada por você compartilhar, né? Algo que é tão íntimo, mas é porque, de fato, sim, mas é político também. E eu te digo porque o que a gente percebe Obrigada. O que a gente percebe é que, numa sociedade patriarcal como a nossa, os homens invisibilizam as competências das mulheres. E isso em vários âmbitos, desde as relações mais íntimas e pessoais, até no cotidiano de trabalho, por exemplo. É como se as mulheres não tivessem a capacidade ou o direito de se desenvolverem, de crescerem. Então, é muito comum ouvir de outras mulheres fins de relacionamentos por conta de uma progressão na carreira, uma carreira científica ou uma carreira profissional, porque os homens eles não estão sabendo lidar com esse lugar das mulheres. E é interessante a gente perceber, e eu acho que é importante que vocês visualizem isso, quanto que nos últimos anos as mulheres progrediram em carreira e quando nos últimos anos a violência doméstica e o feminicídio aumentou. Então, existe alguma conta que não está batendo. E eu presumo que é o fato de os homens não estarem aceitando que as coisas mudaram, que o mundo não é aquele do início da colonização, que muita gente quer manter, mas que passou faz muito tempo. Então, eu acho que a gente tem que trazer essa discussão para o nosso cotidiano mesmo, e principalmente para o âmbito político. Então, é uma discussão que está em todos os espaços. Você vê, a gente está aqui no espaço de defensoria, mas se a gente for no espaço de outras empresas também, a gente vai ver o mesmo tipo de postura, a gente vai ver o quanto que as mulheres elas se sentem, muitas vezes, acuadas nas suas relações de trabalho, porque elas têm ciência que aquela relação não é saudável, não é normal, mas, ao mesmo tempo, não tem o que fazer porque não tem força suficiente. Então, eu penso que a coletividade também é muito importante, né? Que as mulheres precisam começar a se organizar de uma forma mais efetiva para que possa mudar essa realidade.
Alguém mais? Eu não sei se a gente tem mais tempo. A gente vai ter que encerrar. Gente, então é isso. Eu fico muito grata pelo convite, que já sou parceira da Defensoria, gosto muito desta casa. E agradeço também a presença de vocês que ficaram até aqui, né, nessa última atividade. Eu sei que quem está aqui desde de manhã, né, então é uma jornada aí de atividades. E agradeço muito, tá? Fico aí à disposição. Muito obrigada. Queria agradecer, né, assim, a Marjorie, foi fantástica, né? Assim, também pedir desculpa a todos vocês quando Pedro Augusto, a gente teve que sair um pedacinho, então não pôde ficar toda a fala, né, assim, com vocês, mas eu acho que o principal era, eu sei que todo mundo que ficou aqui aproveitou muito, né? Eu estava dizendo, ainda bem que a gente está filmando, né, assim, porque a fala da Daiane, para a gente poder reverberar isso na internet, outros defensores poderem ter acesso, assim, e ver, né, assim. Quer dizer, vem de tão longe para mostrar que é possível fazer. Às vezes a gente acha que as coisas acontecem muito no centro, né? E aí a Daiane vem para mostrar o que está sendo feito lá do norte. Eu sou defensora do norte, então acho que isso puxa muito. O Alberto, né? Assim, com a fala dele, então você vê um homem, né? Assim, vindo com aquela fala, acho que é fantástica. Ana Paula, eu tenho certeza que foi maravilhosa. Eu perdi ela todinha, a gente perdeu ela todinha, então não pôde assistir. A Marjorie, então, assim, fundamental. Eu acho todas as provocações que foram feitas aqui, né? Então, de fato, em nome da ANADEP, né, o Pedro está ali sentadinho, eu me atrevi logo a vir aqui para encerrar, mas, assim, agradecer principalmente aos defensores, né, todo mundo participou, mas os defensores que vieram de longe, né, assim, que estão aqui, os presidentes da associação que incentivaram vir, né, assim, Piauí, que incentivou, está aqui o Igor, né, está aqui o Sérgio, que vem do Amazonas, a Mônica incentivando a Daiane vir, tudo, as meninas aqui, claro, né, assim, aqui tudo, Amapá, Bahia, né, então quem veio de longe, que a gente sabe que é um sacrifício, né, assim, tá aqui, muito obrigada, né, assim, por esse apoio, e a gente espera que isso seja, assim, né, uma sementezinha, né, que a gente possa amadurecer e discutir mais e mais. Eu acho que cada vez mais, como a Rita falou no início, né, eu acho que a campanha em defesa delas foi uma campanha muito forte para provocar essas reflexões e a gente pensar, depois de quase um ano de reflexão no tema, fazer um curso, né, assim, dando uma pitadinha de que é preciso olhar para esse lado, eu acho que é uma maneira da gente mostrar o quanto essa campanha foi forte e que precisa dar continuidade, né? Ela foi, digamos assim, um start, né, para a gente dar uma olhadinha no tema. E o curso, eu acho, de hoje, então, mais ainda uma provocação para isso. Agradeço demais a comissão temática, né, assim, da ANADEP, a Comissão da Mulher, que fez essa provocação, ao diretor jurídico, né, assim, que provocou nas AGEs também, junto com a coordenadora da comissão, para que a gente colocasse à frente, né, esse curso, que era para ter acontecido já em dezembro do ano passado, não deu certo ser em dezembro, por causa das coisas do final do ano, e da gente começar o ano, né, digamos assim, de atividades da ANADEP com esse curso. Eu acho que é um olhar para o que a gente quer durante o ano, né? A gente quer provocar essas reflexões e a gente quer que a defensoria como um todo e os defensores e defensoras cresçam, né, assim, nas reflexões. Agradeço mais uma vez, que todo mundo que vai voltar para casa hoje volte em paz e quem vai assistir depois, dá uma falinha. Opa, claro. Então pronto. Então eu encerro aqui agradecendo a todos e vamos encerrar com a declamação. Obrigado. Prometo que eu não vou demorar, tá? Só meia horinha. É só um pequeno texto aqui que fala sobre as mulheres, né? Já que é em defesa delas esse evento, né? Que todo dia seja dia de você ser bem tratada. Que a luta da vida lhe faça encorajada. Que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada. Que todo dia seja dia de você ser renovada. De ser 1000 em uma só se for reinventada. De ser o que quiser ser, sem precisar ser julgada. Que todo dia seja dia de você ser conquistada. De ouvir as palavras mais belas. Só aumentar um pouquinho aqui. A idade vai chegando, gente. Opa. De ouvir as palavras mais doces que lhe deixem embriagada. E no toque mais suave ter a pele arrepiada.
Que todo dia seja dia de você ter a boca beijada. E que na força da leveza tenha a cintura abraçada. Para ficar melhor, com todo respeito, só falta no pescoço ser cheirada. Que todo dia seja dia de você ser paparicada, de ter o mundo aos seus pés para você ser bajulada. E que não precise de festa para você ser festejada. Que todo dia seja dia de você ser admirada pela força, pela garra e pela coragem estampada. De ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia seja dia de você ser engraçada, para sorrir e fazer rir e deixar a alma aliviada. Mas, se a tristeza um dia chegar, que você seja consolada. Que todo dia seja dia de sair pela calçada e caminhar do seu jeito, discreto ou com rebolado, de minissaia ou de burca e não ser assediada. Que todo dia seja dia de você ser ousada, de amar quem quiser amar e por alguém ser amada. O amor é o melhor remédio para essa viagem. Enfim, mulher, que todo dia seja dia de você não ter a sua voz calada. E se alguém ousar calar a sua voz, que ela seja levada. Que todo dia seja o dia das mulheres serem respeitadas. Eu esqueci um agradecimento, né? Assim, à escola, o Ever e as meninas, né? Eu digo assim, as meninas da ANADEP, né? Assim, a Karine, a Tainá, né? A Steph, a Marina, né? A Ana, que não está aqui agora, mas que ficaram aqui cuidando, né? Para, de alguma maneira, a gente ter algum suporte aqui e ter dado tudo certo, né? Então, assim, agradecer imensamente e que a gente vá em casa em paz.